Boa noite, gente. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem aí. Boa noite, meninas. E se tiver algum menino também, tá? Gente, hoje eu tô com auxiliar, tá? Então não liguem se eu ficar olhando pra uma câmera ou outra, porque a gente vai estar em 2 Instagrams, tá bom? Então, assim, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa 10ª live e eu, particularmente, vou falar de um assunto que eu amo. Amo mesmo, tá? É um procedimento que eu sou apaixonada e super indico para as pessoas, tá? A gente pode agregar muito valor aos nossos procedimentos estéticos e ainda entregar resultados super satisfatórios, tá bom? Então, assim, gente, para quem ainda não sabe, eu estou aqui entrando todos os dias com vocês. Hoje eu resolvi entrar um pouquinho mais tarde, tá? Porque teve algumas pessoas que me falaram em questão do horário, que eu vi que não estavam conseguindo assistir ao vivo, né? Talvez estava um pouquinho cedo, tá? Então hoje eu vou fazer um teste para ver se esse horário fica melhor. Aí vocês me respondam também aí, tá, gente, nos comentários, se vocês acharam melhor esse horário para vocês também, mais tranquilo, tá ok? Aí, gente, eu vou pedir para vocês, né, clicarem no aviãozinho aí embaixo, para vocês compartilharem essa live com outros colegas, tá? Não vai sair da live, é só clicar e vai aparecer diretamente no seu direct e você pode escolher as pessoas com quem você pode compartilhar, tá? Então, se vocês puderem aí, para criar um pouquinho de audiência aqui pra gente, tá? E pra gente ajudar outros colegas também, tá bom? Gente, se vocês forem tendo perguntas, alguma coisa, vocês podem ir mandando também, tá? Que aí eu vou respondendo aqui pra vocês. Então, assim, gente, essa maratona, a gente já tá na 10ª live, que eu tô falando aqui com vocês sobre assuntos relacionados à estética, a planejamento, a gestão, a vendas, né? Então, assim, então a gente já tá aí falando há um tempinho sobre alguns assuntos bem pertinentes e creio eu que esteja ajudando muito vocês, tá? Porque eu tô recebendo, gente, muito feedback positivo. Eu quero até agradecer para vocês que responderam para mim o questionário, tá? Eu gostei muito de poder realmente estar colaborando com vocês, tá? Então, gente, eu quero deixar aqui uma mensagem inicial, né? Porque olha só, gente, nós temos os nossos sonhos. Nós gostaríamos muito de ser bem reconhecido, de ser bem sucedido, tá? Só que para isso, gente, tem a escadaria da vida. A gente tem que passar por processos, tá? E pra gente chegar a ser referência na nossa área, a gente não tem elevador. Não tem como a gente pular, tá? E o que eu tô entregando pra vocês aqui de material, de conteúdo, gente, é o caminho para vocês serem referência, para vocês crescerem. Então aproveitem com todas as suas forças essa oportunidade, tá, gente? Que é única, tá bom? E eu tô muito feliz de estar fazendo esse encontro aqui com vocês, certo? Então, assim, gente, eu vou falar pra vocês como que começou a minha paixão pelo microagulhamento, tá? Bom, pra quem me conheceu há uns 14, 15 anos atrás, não que eu tenha tudo isso de idade, tá, gente? Que eu era adolescente e tal, né? Só que fui uma adolescente que eu tive muita acne, tinha muita acne mesmo. E aí, como a gente não cuidava, né, apareceram as sequelas, tá?
Eu tive muita cicatriz. Eu tinha cicatriz no pescoço, no rosto. Então, pra quem me conhece hoje, nem imagina que eu tinha o rosto todo furadinho de cicatriz de acne, né? E aí, gente, eu assistindo algumas aulas no YouTube ainda, né? Eu ainda estava fazendo o curso de estética, eu ainda estava na faculdade, e eu vi um vídeo muito interessante, na onde estava fazendo o procedimento do microagulhamento em uma mulher que ela teve o rosto todo queimado, tá? Então, assim, gente, ela não tinha cílios, não tinha sobrancelha, a pálpebra dela era bem fibrosada, tá? Então, assim, e aí eles começaram a fazer o procedimento. A primeiro momento eu achei um procedimento muito invasivo, né? Eu cheguei a achar que era um procedimento que doía demais e tal. Mas aí, nesse vídeo, fez o acompanhamento de 3 sessões que eles fizeram com essa paciente, né? Gente, na terceira sessão, o rosto dela parecia que não tinha, assim, tinha algumas marquinhas, mas em vista do que era, só que eu nunca mais consegui achar esse vídeo, senão eu iria compartilhar com vocês, tá? Ela já, no terceiro vídeo, ela já fez micropigmentação de sobrancelhas, ela já conseguia fechar o olho mais direitinho, né? Porque tinha muita fibrose na cicatriz, ela ficava com o olho um pouquinho aberto. Então, assim, o efeito que deu para aquela cicatriz eu achei fantástico. Só que lá em 2010, gente, por aí, não era muito liberado ainda esse procedimento para a área da estética, tá? Era um procedimento, assim, exclusivamente médico. Era mais os médicos que realizavam, tá bom? Até se vocês quiserem pesquisar aí, teve o nosso pai do microagulhamento, o Desmond, né? Podem procurar aí no YouTube. Foi ele que disseminou pelo mundo inteiro a técnica do microagulhamento, tá? Tanto é que foi ele que criou o primeiro protótipo do roller, ok? Então, assim, gente, foi aí que me despertou a curiosidade de saber mais sobre esse procedimento, tá? Em 2013 eu fui num congresso de estética em São Paulo, que lá começou a divulgar essa técnica para a área da estética. Aí já surgiu os produtos específicos para usar com microagulhamento, os ceros, os fatores de crescimento, né? E eu comecei a testar em mim. Gente, doeu pra caramba, porque eu fiz com roller. Mas olha, eu faria tudo de novo. Eu já não sei mais quantas sessões que eu já fiz, que eu fiz um monte, tá? Porque o resultado foi muito bom. Eu só me arrependo porque não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente não tinha tanto hábito de tirar foto. Então, se eu mostrasse a minha foto pra vocês de como era e como tá hoje, nossa, hoje tá excelente, tá? Então, assim, foi daí que partiu a minha curiosidade e a minha paixão por microagulhamento. E aí eu comecei a fazer os cursos de microagulhamento, né? E me apaixonar ainda cada vez mais pela técnica, tá? Então, assim, gente, vamos colocar o seguinte: como que começou a técnica do agulhamento? Quando a gente fala em agulhas, você pode já colocar que quem trabalha com agulhas são quem? Chineses, né? E essa técnica já existe há mais de 5.000 anos. É muito tempo trabalhando com agulha. Só que eles não utilizavam as agulhas para fins estéticos, né? Para fins terapêuticos. Então era conhecido como acupuntura cutânea, tá? Só que aí, com o passar do tempo, teve um médico, que é o Orentrick, né? Que ele viu a técnica do agulhamento chinês, né? O agulhamento cutâneo. E ele quis utilizar isso para tratamento de queimados, né? Pessoas que foram queimadas. Por quê, gente? Quem sofre queimadura muito intensa, essa cicatriz acaba ficando muito fibrótica, muito resistente, né? E aí, algumas pessoas acabavam perdendo a elasticidade, o movimento de alguns membros devido a essa cicatriz ser muito rígida. E ele começou a utilizar a técnica de microagulhamento para cicatrizes de queimados e deu super certo,
tá? E aí, gente, com a evolução, né, ele começou a utilizar a técnica para cicatriz de acne, tá? Só que ele não utilizava o rolinho, tá? Ele utilizava agulhas menores, em poucas quantidades, para trabalhar cada cicatriz de acne, tá bom? E aí, gente, olha só, teve o Desmond, né? Que ele é um cirurgião plástico, e se ele viu que melhora a cicatriz porque estimula o colágeno, ele colocou para quê? Para trabalhar o rejuvenescimento, né? Então, gente, ele teve um start, foi super inteligente, tá? E a gente tem que estar tendo esses starts aí, viu, gente? Criando técnicas, criando protocolos para divulgar o nosso trabalho também, ok? Então, gente, ele começou a trabalhar o microagulhamento e foi ele, olha só o tanto que ele foi tão criativo, que criou o primeiro protótipo do roller, tá? Então esse rolinho aqui foi criado lá em 2006 para facilitar a aplicação do microagulhamento. Por quê, gente? O microagulhamento, ele era aplicado como se fosse um martelinho, ó, batendo assim na pele, tá? Então assim, era um procedimento muito desconfortável. E as pessoas poderiam não querer realizar o procedimento, por quê? Porque doía demais, né? Imagina um martelo de agulhas batendo no seu rosto, tá? E aí ele criou o primeiro protótipo do roller, que facilitava a aplicação e era mais confortável, mesmo que ele aplicasse o anestésico, tá? Então, gente, o microagulhamento, ele começou a ser conhecido, né, como indução percutânea de colágeno, tá? Então, a nossa famosa técnica do IPC, indução percutânea de colágeno. Só que, gente, como o resultado é tão fantástico, né, começou a ser utilizado para outras áreas, né? Como ele foi sendo utilizado para cicatriz de acne, foi um dos melhores procedimentos, gente, eu tô falando melhor procedimento para tratar a cicatriz. Por quê? Antes do microagulhamento, o que a gente tinha? Peeling de diamante, peeling químico, né? Só que não davam resultados tão satisfatórios, amenizava bastante, tá? Ou então o laser. Só que o laser, em alguns casos, ele pode ter um custo muito alto para as pessoas e ele queima muito a pele. Então, o microagulhamento se tornou mais acessível e com resultados incríveis, tá? Para essas terapias. Como a principal função do agulhamento? Gente, eu tô falando da agulha sem nada, sem nenhum ativo, sem nenhum produto, sem nada. A principal ação dela é indução percutânea de colágeno, tá? E o que é mais fantástico da técnica, que você faz o procedimento e ele não machuca, ele provoca micro lesões na pele que rapidamente são restauradas, tá? Rapidamente mesmo, gente, ali logo depois de 30, 40 minutos que você realizou o procedimento, a sua pele já fica íntegra novamente, tá? E como ele faz essas microlesões, essa microabertura, começou a utilizar esse procedimento no tratamento de manchas, de melasma, né? E todo mundo falava assim, nossa, mas como que eu vou tratar manchas com microagulhamento? É claro que eu não vou fazer, gente, uma escarificação, não vou rasgar a pele da pessoa. Mas esse agulhamento vai abrir canais para permear os princípios ativos. E aí começou a segunda função do microagulhamento, que é o drug delivery. Ou seja, gente, entrega de ativos na pele. A partir daí, gente, a gente já pode colocar que vai me ajudar em diversos tratamentos, porque eu acelero a permeação dos ativos, tá? E acelero muito, porque tem literaturas que trazem que você consegue aumentar em 80% a permeação desses ativos. E outras trazem que a gente consegue aumentar em 500%. Então, assim, eu já estou acreditando no 80%
e já tá me dando um super resultado, tá? E aí que veio a ideia da gente trabalhar com várias terapias. Então, gente, hoje dentro da estética é o procedimento mais versátil, tá? E democrático de procedimentos que a gente pode realizar. Porque eu posso fazer procedimentos do couro cabeludo, gente, até no pé. E isso é bem na raiz da palavra mesmo. Porque hoje a gente faz microagulhamento para tratar queda capilar, tá? Então, assim, para tudo, no corpo inteiro você pode usar o microagulhamento. Então, eu posso usar para manchas, cicatriz de acne, rejuvenescimento, flacidez, estrias, outros tipos de cicatrizes. Posso usar para tratamento capilar também, no caso de queda de cabelo, de calvície, né? Ou de alopécia não cicatricial. Então, assim, eu tenho um leque de tratamentos que eu posso fazer com microagulhamento. Agora eu vou perguntar aí pra vocês, gente, tem alguém que já faz aí microagulhamento? Responde aí pra mim. E se não faz, eu vou falar uma coisa, tá perdendo, viu? A gente pode agregar muito nos procedimentos que a gente pode fazer. Como que tá aí, Alana? Estão respondendo? Gente, só responde pra mim se faz ou não, que aí eu dou continuidade aqui, tá? Então, assim, gente, eu posso fazer diversos tratamentos e como a estética não para, a estética evolui, tá? Os equipamentos também evoluem, tá bom? Então, quando eu comecei o microagulhamento, a gente tinha o roller, tá? Muita gente chama de Derma Roller. Derma Roller é uma marca, tá ok? Então, o instrumento é chamado de roller. Tem alguma pergunta? É chamado de roller, tá? O roller, gente, eu adoro. Resultados incríveis, tá? Mas as coisas evoluem, né? Aí, evoluiu para caneta elétrica de microagulhamento. A gente já tinha a Dermapen, né? Há um tempo atrás. Porém, a Dermapen não era autorizada pela Anvisa, tá? Então, surgiu a GR, foi a primeira empresa que registrou uma caneta de microagulhamento na Anvisa. Aí depois daí teve a Skin Up, tem a Dr. Pen, que aí eles conseguiram um registro na Anvisa, tá? Então essas marcas, as canetas, elas são registradas, tá? Então a gente tem segurança em utilizar elas, tá bom? E aí nós temos também o agulhamento por infusão. O que é isso, Rutiane? Oi? Ah, tá. Por infusão, tá ok? O que ele é, gente? É um instrumento que ele tem compartimento. Aqui eu não consegui trazer nenhuma hoje, gente, porque não me entregaram, mas eu fiz o pedido. Aproveitando esse momento, eu quero falar pra vocês, gente, que olha só, semana que vem eu decidi, né? Semana que vem eu decidi. A nossa última live seria dia 8, tá? Mas, devido a algumas pessoas estarem me perguntando sobre prática, algumas coisas nesse sentido, eu decidi estender a nossa live até o dia 10. Então, vai ser 8, 9, 10, só que nós vamos ter um intensivão de 3 aulas, gente, intensivão de aulas, tá? Lá no YouTube. Então, eu vou precisar que vocês se cadastrem lá no link da minha bio, para vocês poderem assistir essa aula. Então, eu vou ter aula prática, tá? Aula do que, Rutiane? As melhores técnicas de avaliação corporal e facial. E eu vou ter aula prática também de microagulhamento facial e corporal, tá? Então, gente, quem não se cadastrou, se cadastra para você poder assistir essas aulas, tá bom? E aí, gente, tem também um tipo... Não terminei de falar do agulhamento por infusão. Então, ele tem um compartimentozinho, né, onde a gente coloca os ativos estéreis e você já vai agulhando a pele e ele já vai descendo o ativo, tá? O mais recente agora é chamado de Hydra Roller, que além de você não precisa carimbar, você pode já ir rolando essas agulhas na pele, que facilita
a nossa aplicação, tá? Gente, então igual eu falo pra vocês, estética não para. É todo dia uma coisa nova, tá? Aí, algumas pessoas me perguntam, Luciane, qual que você acha melhor? Olha só, eu tenho que pensar no meu cliente, não falei? Ah, gente, esqueci, ó. Vou falar pra vocês também do dermógrafo, tá? Dermógrafo também é maravilhoso, porém, ele faz um tipo de agulhamento, um microagulhamento mais específico. Ou seja, quando eu quero trabalhar uma estria, quando eu quero trabalhar uma ruga, tá? De forma muito mais específica. Então, lá na minha aula do microagulhamento, lá no meu intensivão, eu vou falar mais especificamente sobre quais técnicas utilizar, tá? Então, vocês não vão poder perder. Tem uma pergunta aí, Ruth, da Franciele. Qual que é a pergunta? Por infusão ou colocamos os ativos? Oi? Por infusão ou colocamos os ativos? Coloca os ativos, eles vão entrar por infusão. Então, na hora que a agulha permeia na pele, o ativo já entra junto, tá? Então, você aumenta aí o poder de permeação desses ativos na pele. Respondido, Fran. Coloca um ok aí pra ver se respondeu a sua pergunta. Ah, tá. Agora aqui, gente. Qual que eu acho melhor? Eu gosto de todos, tá? Porém, hoje, na minha prática clínica, eu utilizo mais a caneta de microagulhamento elétrico, tá? Por quê, Luciane? Porque na própria caneta eu consigo regular o tamanho da agulha. Respondido? Eu consigo regular o tamanho da minha agulha, tá? Então, por exemplo, na testa, área dos olhos, regiões que dói mais, eu diminuo a agulha. E nas regiões que eu posso trabalhar um pouquinho, que dói menos, né? Uma agulha um pouquinho maior, eu aumento aqui. Então, no único cartucho, eu tenho essa diversidade, tá? E outra coisa, dói bem menos que o roller, tá? Dói muito menos, ok? Então, é um investimento que vale a pena, tá, gente? Não é que eu não gosto do roller, não. Eu adoro ele. Eu tive resultados maravilhosos. A Tânia perguntou, essa técnica é a melhor? Com caneta? Com a caneta, Tânia? Não respondeu ainda. Tá, você fala com a caneta, Tânia? Então, assim, o que eu vejo? Para o meu cliente, é muito mais confortável. Porque, gente, 80% dos meus clientes passam por isso aqui, ó. Praticamente todos os meus protocolos eu coloco microagulhamento, tá? Então, assim, quando eu ofereço para eles o microagulhamento, parece que eu ofereço uma cirurgia plástica. Eles ficam com medo, acham que vai ser um monte de sangue, né? E não é assim. Aí, quando eu começo Isso, com a caneta, isso. Tânia, não é que eu acho melhor, o resultado é o mesmo, porém o conforto para o cliente é melhor, é maior. Então, eles aceitam mais a técnica, tá? Mas, em resultados, os dois fornecem os mesmos resultados, ok? Então, assim, quando eu inicio o procedimento com a caneta, eles falam, nossa, Luciane, é só isso? Eu achei que doía mais, tá? Então, por isso que eu hoje, né, basicamente eu uso mais a caneta, tá? Outro quesito também, gente, o cartucho descartável que a gente acopla aqui na caneta é mais barato, tá? Então, por exemplo, um roller bom de marca, você vai pagar no mínimo R$80. O cartucho descartável, ele vai chegar no máximo a 40. Ah, mas eu vou abaixar meu preço porque é 40, lógico que não. Porque você está usando um equipamento de R$1.800, tá? Mas no dia a dia se torna mais barato pra gente, tá? E muito mais confortável para o cliente. Até porque, gente, eu nem uso anestésico com a caneta, tá? Eu passo uma máscara calmante, eu passo um fluido. A gente faz um efeito placebo com o cliente. Ó, tô passando anestésico agora, tá? Mas não precisa. Até porque, gente, para a técnica, o ideal é que eu não utilize anestésicos fortes. Por que, Luciane? Porque a minha intenção com o microagulhamento é abrir canais. E o anestésico, ele faz vasoconstrição, ele fecha. Então, eu tô fazendo efeitos adversos, tá? Então, por isso que a caneta é melhor. Tem alguma coisa aí? Por isso que com a caneta é bem melhor, tá? A Franciele falou,
Resultados iguais, porém mais confortável. Ela falou que precisa adquirir a caneta. Olha, Fran, vou falar pra você, excelente investimento. Aí você tira o investimento dela bem rapidinho, tá bom? Que eu vou colocar aqui pra vocês questão de precificação. Que ela falou que os clientes reclamam de dor, né, com roller. Isso. O roller dói bem mais, tá? Realmente, tá? Então, assim, qual que eu acho melhor? Eu gosto de todas, tá? Todas. Mas, o que eu observo que esta aqui, o conforto pro cliente, o custo-benefício é muito melhor, ok? E o dermógrafo, gente, eu gosto de trabalhar muito, tá? O resultado é excelente para estrias, tá? Ah, Luciana, mas trabalhar uma a uma. Sim, porque vai chegar no momento que a estria vai ficar tão fininha que você precisa ser mais específico, tá? E eu tenho resultados excelentes com dermógrafo, tá bom? E na nossa aula prática lá na Masterclass, lá no YouTube, eu vou fazer uma demonstração para vocês, tá? Agora, gente, eu quero falar de um assunto bem legal, que é quanto à cicatrização, tá? Como é um procedimento que a gente não provoca grandes lesões na pele, que rapidamente ela se restaura, quem tem queloide pode fazer, tá? Luciane, mas queloide não é uma contraindicação. Era até um certo tempo. Era uma contraindicação, né? Porque a gente não conhecia muita técnica. Mas eu vou fazer uma explicação aqui pra vocês bem rápida, eu espero que vocês entendam, né? Aliás, eu espero que eu consiga passar pra vocês o que eu quero, tá? Vamos falar o seguinte, nós temos 2 tipos de fator de crescimento, aliás, 3. Quem participou da minha aula de microagulhamento sabe, eu sempre falo isso. TGF, esqueci do F, beta 1 e 2 e TGF, beta 3. Então vamos lá. Esses fatores de crescimento, gente, eles são responsáveis por quê? Por fechar uma ferida, por restaurar e reparar o tecido, tá? Só que este TGF beta 1 e 2, ele é responsável por reparar. Como assim, Luciane? Quando eu tenho um corte, TGF beta 1 e 2 são acionados, tá? Para poder mandar colágeno, mandar tecido para poder estancar aquela ferida, para poder tampar, tá? Mas TGF beta 1 e 2 é igual aos nossos prefeitos, tá? Eles só tapam buraco. Eles não tratam a pele, eles não estão nem aí com a estética, tá? Eles só tapam o buraco. Agora, TGF beta 3, ele é responsável por regeneração, tá? Regeneração. O que isso significa, Luciane? TGF beta 3 vai trabalhar para quê? Para fechar a ferida, mas para organizar o tecido, para não ficar aquela cicatriz, para não ficar com aquela pele feia, tá? Então, olha que fantástico que é o microagulhamento. Por que é o diferencial dele? Por que eu posso usar em quem tem queloide? Porque com microagulhamento eu aciono, eu recruto somente TGF beta 3 para regenerar e reparar o tecido. E eu diminuo a ação de TGF beta 1 e 2, tá? Por isso que eu não machuco a pele com microagulhamento se eu fizer de forma correta, tá ok, gente? E quem tem queloide? Quem tem queloide tem TGF beta 1 e 2 em uma quantidade muito grande, ou seja, eles produzem colágeno de má qualidade. Por isso que fica aquela cicatriz grande, aquela cicatriz irregular, né, com aquela borda toda feia, tá? Então, eu posso usar tranquilamente em quem tem queloide, é lógico que eu não vou usar agulhas muito grandes, não vou causar ferimentos muito intensos, tá bom? Mas vocês podem usar tranquilamente porque hoje nós já temos artigos que comprovem isso aqui, tá? E tenho minha prática clínica que eu já usei em quem tem queloide e foi ótimo, excelente, tá? Então, gente, para vocês verem o poder do TGF beta 3, tá? Olha só, quando a gente tá na barriga da nossa mãe, tá crescendo lá dentro, nós estamos evoluindo, a gente tem
uma atividade muito grande do fator de crescimento TGF-beta3, que é o mesmo que tem no rabo da lagartixa. Quando a gente corta o rabo da lagartixa e depois cresce outro, né? Podia ser assim com a gente também, mas não é, tá? Aliás, não é depois que a gente sai da barriga da mãe, tá? Lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem muita quantidade de TGF-beta3. Então, só um exemplo que eu vou dar pra vocês podem procurar aí esse trabalho também. Sabe as crianças que na barriga da mãe são diagnosticadas com espinha bífida? O que é isso, Rutiane? Aquela doença que nasce com o sacro pra fora, tá? E ainda tá no período que pode fazer cirurgia dentro da barriga da mãe. Essas crianças que passaram por esse processo nasceram sem cicatriz. É como se nada tivesse acontecido. Ficou a cicatriz na barriga da mãe, mas na criança não, tá? Porque a atividade TGF-beta3 é muito grande, tá? Por quê? Para construção de tecidos, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu tô trazendo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, quem tiver pergunta, alguma coisa, fala aí pra mim, tá? Agora vamos lá, vem outro ponto, gente. Tamanho da agulha. Qual tamanho da agulha é melhor? Depende. Depende do que você vai tratar, tá? Depende da espessura da pele, depende do que você tá tratando para você escolher a agulha, o tamanho da agulha. E também depende da sensibilidade do cliente, tá? Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, certo? Gente, não é o tamanho da agulha que vai ter o melhor resultado. Não, Tiana, achei que quanto maior, melhor. Não é essa a intenção do microagulhamento, tá? O que vai depender do resultado bom é como você realiza a técnica, o que você coloca no drug delivery, o cuidado do cliente, que é importante também, tá? O cuidado skincare. Olha essa resposta da Franci. Na espinha bicuda. Não, Fran, na verdade é assim. Na verdade, assim, Fran, quando a gente tá na barriga da mãe, quando a gente é um feto, um bebê, a gente tem uma maior atividade de TGF-beta3. Então, por isso que essas crianças que passaram pelo procedimento cirúrgico não nasceram com cicatriz. Por quê? TGF-beta3 estimulou a reparação tecidual, então ela se regenerou, tá? Respondida a pergunta, dá um ok pra mim, tá? Teve uma outra pergunta aqui. E os produtos, como que defino qual é melhor? Ai, você me colocou numa uma situação complicada, mas vamos lá. Vou responder da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui pra vocês. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu apagar aqui para eu poder explicar sobre isso. A Silvia perguntou, cursos vai ter esse ano? Sim, Silvia. Esse é um curso que eu não posso deixar de ministrar, né? Vamos lá, gente, ó. Vamos colocar. Quais são os melhores produtos para serem utilizados no microagulhamento, tá? Vamos falar sobre a base cosmética. Primeiro, que a base cosmética tem que ser sérum ou loção. Nossa, mereceu horrível. Ou gel. Por quê, Rutiane? São bases aquosas. Só um pouquinho, gente. Desculpa. É que entrou uma pessoa aqui na sala, gente. Desculpa. É que a gente tá usando outra sala hoje, gente, por isso que o ambiente é diferente, tá? Estamos usando a sala dos outros. Bases aquosas, gente.
Então, para se usar no microagulhamento, logo na aplicação ali, não é interessante usar produtos à base de óleo nem creme, tá? Só que é melhor se esse produto for em formato de sérum. Por que sérum, gente? Porque o sérum, ele tem uma quantidade muito grande do princípio ativo, tá? Então, ele tem uma quantidade muito maior, então você tem um aproveitamento melhor também, tá? Aí entra, Rutiane, tem que ser estéreo ou não estéreo, tá? O que eu coloco pra vocês? O estéreo, você tem uma segurança muito grande em questão de biossegurança, de contaminação, porque ele tá estéreo, tá? Porém, ele é um pouco mais caro pra gente. Então, se você cuida dos seus sérums para microagulhamento, que as marcas têm, vários sérums para microagulhamento, você também está utilizando produtos de excelente qualidade, tá? Nos grupos, gente, eu vou mandar algumas marcas, tá? Alguma que eu acho interessante para usar no microagulhamento. Então, e entram lá, quem não entrou ainda, né, Ruth? Isso. Cadastra lá no link da bio, porque eu vou mandar algumas marcas de microagulhamento ou de sérums, tá? Para microagulhamento que eu utilizo na minha prática clínica, tá bom? Certo, gente? O que mais eu tenho que falar aqui? Sobre o anestésico, é o que eu coloquei pra vocês, tá? No microagulhamento, não é interessante usar anestésicos muito fortes, tá? Porque a nossa intenção com o microagulhamento não é fechar poros, fechar os poros, fazer vasoconstrição. É abrir, fazer vasodilatação para uma melhor permeação de ativos, tá? Então vamos lá. Rutiane, quanto que eu vou cobrar? Gente, deixa eu perguntar um negócio. Tem alguém aqui que tá pela primeira vez na live? Responde aí pra mim. Quer dizer, na nossa maratona, né? Vamos lá para os custos. Vou colocar mais pra cá. Roller e caneta. Então, gente, qual que é não sei se aqui fica melhor, Alana, fala aí. Oi? A posição. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Posso ficar aqui? Isso. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? A gente vai organizando o negócio. Roller. Então, deixa eu colocar aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Gente, então sejam bem-vindas, tá? Quem tá aí pela primeira vez na live, na nossa live, tá? Então, pra vocês, se vocês não se cadastraram, vai lá no link na minha bio, se cadastra pra vocês participarem do intensivão, tá bom? E também pra participar dos grupos, porque lá eu envio bastante material, né? Pra vocês terem acesso, ok? Então vamos lá, gente. O roller ou a caneta, eu vou ter custo com o instrumento, ou seja, a agulha, né? Aqui no roller, a média é R$80. Aqui na caneta, o nosso cartucho está em torno de R$39. Rutiane, no Mercado Livre eu vi mais barato. Eu vi de vintão. Gente, nada contra, mas eu acho perigoso, tá? Você não sabe a procedência, você não sabe se é um material de boa qualidade. Isso você vai usar nas pessoas. Então, você pode colocar o custo para isso, tá? E se você está fazendo um procedimento e fica alguma agulhinha na pele do cliente, o que você vai ter que fazer? Mandar para o hospital, né? E lá eles vão te detonar, né? Fora cliente também, tá? Então, utilize material de boa qualidade e que tenha registro na Anvisa. Que é melhor? Tenha registro na Anvisa, tá? Aí, gente, eu tenho produto. Como com o microagulhamento é muito versátil, o que é isso, Rutiane? Se a pessoa tiver, gente, vamos lá, vamos falar da nossa avaliação excelente que eu falei ontem pra vocês. Se a minha cliente tem manchas, tem a pele envelhecida e tem poros dilatados, um exemplo, você vai fazer 3 tratamentos em um nessa cliente, tá? Então ela vai pagar por um tratamento e fazer 3. É esse benefício que você vai colocar pro cliente, tá?
Você vai ter um custo, se você for usar o produto estéreo, você vai ter um custo um pouquinho maior, tá? Mas na minha base aqui, o que eu já fiz o custo de produtos que eu uso no cliente, chega em torno de R$78. Credo, Tiane, por quê? Eu tenho sabonete, eu tenho esfoliante, eu tenho antisséptico. Os sérums para microagulhamento, gente, eles têm um custo maior. Isso eu estou utilizando mais de 1 ou 2 ou 3, tá? Mas é mais ou menos essa faixa, tá? Descartáveis, que tá pela hora da morte, né, gente? Descartáveis, vocês vão ter um custo. Hoje eu fiz os cálculos e fica em torno de R$13. Luva, algodão, tá? O que você for precisar utilizar. Aí, esse é por cliente, né? Isso, por aplicação, tá, gente? Esse é o custo por aplicação. Aí, gente, eu nem, né? É difícil eu colocar aqui, mas eu tenho outros custos. Gente, vou contar uma novidade pra vocês. As lives, pra quem não assistiu, ficou gravada lá. Eu vou gravar no meu canal no YouTube, tá? Só vocês digitarem lá Prof. Rutiane, que vocês vão ter acesso às lives que eu gravei anteriormente, tá? Então tá todo mundo falando assim, Rutiane, consegui assistir, onde que tá? Tá lá, tá? Digita lá no YouTube, Prof. Rutiane Nunes, que vai ter as lives gravadas lá pra vocês assistirem. Então, tarefa no final de semana, né? E aí tem uma live lá que eu falo sobre isso, tá, gente? Sobre precificação. Então aqui eu tenho aluguel, tenho água, tenho luz, tá? Tem outros custos aqui. E aqui vem minha mão de obra também. Quanto que vale a sua hora? Pra quem não assistiu, vai ter a live lá também, tá, gente? Falando sobre isso. Mas basicamente, como esse aqui é um custo mais fácil que eu tô aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Qual que é o meu... Acho que acabou a bateria aqui. Fala. Soma aí, Alana, 80. Peraí. Mais 78. Mais 13. 171. 171. Aqui. 39. Mais 78. Oh, meu Deus. Mais 3. 130. 130. 130. Esse é o meu custo por aplicação, tá? Aqui, gente, pode variar um pouquinho, tá ok? Só que eu sempre coloco a mais que eu vou gastar para eu ter um lucro melhor. Então, a minha mão de obra, gente, eu coloco assim, de 2 a 7 vezes o valor do meu custo. Vai depender do que? Eu escolher 2, 3, 4, do seu público. Qual que é o nível do público que você atende, né? Rutina, eu trabalho com público C e D, não tem como eu cobrar 7 vezes, né? Então, você cobra um pouco menos, tá? Mas uma sugestão, gente, no mínimo, o valor do seu microagulhamento, no mínimo, do mínimo, já meio que desvalorizar, tá? É R$300. Luciane, mas eu vi lá por 199. Gente, eu vi até por 80, tá? Mas eu não tô preocupada com essas pessoas. Eu tô preocupada o seguinte, nem sempre um número grande de clientes significa grande faturamento. Eu posso cobrar melhor por um procedimento, fazer com melhor qualidade, ter menos clientes e ganhar muito mais, tá? Então é isso que vocês têm que pensar, porque o que eu tô mostrando aqui pra vocês não é pra vocês serem igual às outras. É pra vocês serem referência, tá? Desde o começo da minha maratona, eu tô falando pra vocês, sejam referência na área de vocês. E quem quer cobrar baratinho, gente, não vai ser referência, tá? Vocês me desculpem se tem alguém que cobra menos, não tô sendo grosseira, mas eu, assim, pra você chegar, almejar, ter uma reputação legal na sua área, não é por você cobrar mais barato que você vai conseguir, tá? Então, assim, tem gente frustrada, tem gente desanimada, por quê? Pela desvalorização. Então, vamos valorizar a sua mão de obra. Quanto que te custou para chegar até aqui? Quanto que você gastou no curso? No seu curso de estética?
quanto que te custa cada capacitação, é isso que a gente tem que pensar, tá? E se eu faço um procedimento de excelente qualidade, tenho um atendimento impecável, vocês vão ter muitas clientes, tá, gente? Não vão ter nem horário na agenda, tá? Eu não tô falando na agenda de atender 10, 15 por dia. Tô falando assim, 4, 5, 6, pra atender com excelência, tá? Aí, gente, olha só. Com a caneta, eu tenho um lucro médio de R$170. Quanto tempo vocês demoram para ganhar R$170? Quantos procedimentos vocês têm que fazer para ter um lucro de R$170? É isso que vocês têm que pensar. Com o roller inverte um pouco, né? Eu tenho um lucro de R$130. Mesmo assim, é um lucro bom, né? Se trabalhar em torno aí de uma hora e pouquinho, né? Então, assim, aqui depende do que vocês querem cobrar, tá? Só que, gente, o mínimo, eu tô falando na questão mínima aqui do negócio, tá? Tem um valor, gente, agregado, tipo 380, 450, por quê? Na hora que você for montar um tratamento, montar um programa de tratamento, para você ter margem para dar desconto para o cliente. Se você já cobrar no mínimo do mínimo, quanto que você vai ter que tirar do seu para dar desconto, né? Porque dentro do programa de tratamento a gente dá um desconto para a pessoa, tá? Gente, olha só, quero pedir para vocês aí também tirar um print, tá? Daqui da nossa aula, vou ficar um pouquinho aqui para vocês tirarem um print e postarem no story de vocês. Aí vocês me marcam lá, Prof. Rutiane, tá? Pra gente espalhar para mais pessoas souberem do nosso movimento, tá? Porque a minha intenção, gente, o que é? É fazer isso com vocês. Na nossa profissão, é muito difícil ter roda de conversa, ter troca de experiência, né? Porque as pessoas acabam vendo a gente como concorrente, né? Então é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Tudo, assim, de acordo com a minha experiência, para contribuir para o crescimento de vocês, tá? Então aí, quem puder tirar um print e me marcar lá no story de vocês, eu vou agradecer muito, tá? Aí já vão falando aí pra mim se vocês conseguiram tirar o print. Vou dar um tempinho aqui e fazer umas poses, tá, gente? Pra ficar uns prints bem legais. Pra vocês postarem lá no story de vocês. Gente, e relembrando, tá? Nós vamos ter a nossa Masterclass semana que vem, do dia 8 ao dia 10 de março, tá? Então, vou aguardar vocês. Então, se cadastra lá, gente, porque vai ser um intensivão com uma aula fechada. Então, só pra quem tiver cadastrado que vai ter acesso ao link, tá? Então, gente, aproveitem essa oportunidade. Agarrem como se fosse um ouro, porque isso aqui vai ajudar muito vocês, que a minha intenção é vocês terem sucesso e serem referência em estética também, tá? Tiraram um print, gente? Tô respondendo aí, Alana? Só a Gesiane que respondeu. Quem não tirou ainda, gente, tira um print aí, me ajuda aí também, né? Eu tô ajudando vocês, tá? Gente, outra coisa, depois da nossa live aqui vai ser enviado para vocês a ficha de anamnese que eu falei ontem, tá? É uma ficha de anamnese facial que eu utilizo e eu vou mandar em formato Word para que vocês possam colocar o logo de vocês. Ana Paula, Ingrid. Gente, muito obrigada, tire o print aí, tá? Quem tiver mais alguma pergunta para fazer, tá? Então eu vou enviar essa ficha de anamnese, e lá também, gente, a gente vai enviar um formulário para vocês responderem para mim também como que tá sendo essa live para vocês, o que mudou, se contribuiu, tá? O que foi? Agora você fazer pose, faz pose. Fazer uma postura agora. Ficou melhor assim? Pra ficar bem linda. Então tá bom, gente. Vou melhorar a pose aqui pra tirar um print bem bonito, tá? Pra aparecer na Globo, né, a gente tem que estar mais, né? Então, assim, gente,
Respondam esse formulário lá pra mim também, que vai ser muito importante que vocês façam isso, porque eu quero enriquecer ainda mais o material que eu vou entregar pra vocês, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ficar uma paradinha um pouquinho, né, pra pose do print. Gente, mas não esqueçam de me marcar lá, tá? E a Anne falou, ficou linda com esse sorrisão. Ah! Obrigada! Gente, no mais eu quero agradecer a presença e a audiência de todos vocês, tá? Vão lá, se cadastrem, respondam para mim o formulário, por favor, tá? Vou mandar também o e-mail com a ficha de anamnese, tá? Para vocês aproveitarem aí. E amanhã nós temos um encontro marcado. Creio eu que esse horário ficou melhor, né? Então, às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Mato Grosso, tá? Amanhã também o nosso assunto é super bacana, então vocês não podem perder. Então, já se organizem para amanhã a gente se encontrar novamente, tá? Pra quem não entrou, né, ainda no grupo que entrou hoje na live, né? Isso! Vai lá no link da minha bio, gente, pra quem ainda não entrou, se cadastra lá, tá? Não, vamos fazer o seguinte, não perca as oportunidades. Pode ser que ela não bata na sua porta de novo, tá bom? Então, um grande beijo e um abraço a todas vocês. Aqui a Lana encerra, mas não descarta não. Salvar vídeo. Encerra.